Peraí, agora um pouquinho. Espera a carinha dele é melhor, né? Quando dá o Windows lá, o error. Salve, gente! Salve, pessoal! Salve, gente! Hoje nós estamos aqui para mais um programa Racional Cast de número 17. Essa semana a gente vai completar um ano de programa, dia 21 de julho, 21/7. Foi o primeiro programa que nós fizemos. Então, hoje eu vou deixar o tema livre para cada um de nós falar um pouquinho do que quiser falar nesse Legal. programa. Ou falar da leitura que está lendo, a gente não combinou nada, tudo naturalmente. Então, para começar, para dar início... O que vier, veio. Exatamente. Posso? Eu? Começo eu? Pode começar. Então vamos lá. Eu queria falar sobre a leitura que eu estava fazendo hoje, que eu achei bem interessante. Assim como todas as leituras, né? A gente abre o livro, já acha leitura interessante. A que eu estou fazendo hoje, o nome da leitura é Vendo Raiar a Luz Racional, está descoberta a nossa origem. Então eu vou só pedir licença para ler um trechinho aqui para vocês entenderem, né? Qual que é o texto aqui dessa leitura, qual que é a ideia dessa leitura aqui. Então tá aqui, ó. Ninguém sabia o porquê éramos assim. Éramos assim, mas não sabíamos por que éramos assim. E por não sabermos, vivíamos nessas contradições constantes, de ter a vida a todo instante como uma nau sem dono, um navio sem dono, né? E por não ter dono, nunca souberam o porquê da vida e nem o mal da vida. Tá? Vivendo de aventuras por não sabermos o porquê da vida. Vivendo sem sabermos por que vivemos e então aí dizendo: órfãos de pai e órfãos de mãe. Porque nunca souberam quem os fez assim, porque nunca conheceram quem os fez assim. Então, tornando-se a vida uma coisa esquisita, e todos a perguntar: quem nos fez assim? Ninguém sabia responder. Quem nos fez assim? Dizia outro. Talvez se arrependeu de nos fazer desse jeito, sofredores, e sumiu. Quem nunca já ouviu, né, essa história, né? Olha, às vezes, eu já ouvi muito isso, gente falando assim: Deus fez e viu que não deu certo e foi embora, ficou quietinho e não voltou mais, né? Já vi gente falando isso, já vi gente dizendo assim, que o ser humano foi uma coisa que foi feita e talvez não deu muito certo, então quem fez também não voltou mais para dar satisfação. Mas na verdade não é isso, né? Ninguém nos fez, né? Nós nos fizemos da forma que somos. Então não existe um culpado, um ser. As pessoas ficam procurando, né, buscando um culpado, porque é mais fácil, né? Você encontrar um culpado do que você está sofrendo, que por você estar passando por isso, do que você mesmo falar: não, mas será que eu mesmo posso ser o culpado, né, de eu estar dessa forma? E é exatamente isso. Nós mesmos somos os culpados, né? Então essa leitura aqui está mostrando, e o nome dela, né, está dizendo aqui, vendo raiar a luz racional, porque a gente está vendo que a luz, essa luz racional, é exatamente a solução dessa questão, dessas questões, né? Dessas contradições, né, que ele está falando aqui no livro. Quanta contradição, né? Por exemplo, uma das grandes contradições que a gente ouve: Deus é um só, porque existe tantas religiões, né? Se Deus é pai de todos, por que alguns têm mais, como é que se diz, benefícios do que outros? Por que alguns sofrem tanto e outros não? Se Deus é pai de todos, você já viu um pai tratar os filhos de forma diferente? Um pai decente não faz isso. Existe, Sim, mas um pai verdadeiro, assim como uma mãe, não importa o tipo do filho, ela vai tratar todos da mesma forma, né? É lógico que com justiça, com tudo, mas trata da mesma forma. Não pode ter um que tenha merecimento maior do que o outro simplesmente porque ela gosta mais de um filho ou de outro, entendeu? Então essa é uma das contradições, né, que a gente vê muito por aí. E quando fala que está descoberta a nossa origem, é porque a resposta para tudo está em conhecer a nossa origem. Porque da onde que nós surgimos? Ah, foi Deus que fez. Então, peraí, foi um ser supremo que fez, então, todas as criaturas defeituosas, vamos dizer assim, como foi feito?
né? Porque o ser humano ele é um ser que está em aperfeiçoamento. Ele não é perfeito. Se Deus é perfeito, como pode uma criatura perfeita criar uma coisa imperfeita? Então, tem muita contradição, né? Pessoal, eu estou falando aqui uma coisa que nós aqui, né, já chegamos a esse ponto de entendimento. Pode ser que você está chegando novo aqui no canal, você não está entendendo o que a gente está falando, ou então ainda não chegou essa dúvida até você, você ainda não pensou dessa forma, né? Mas pode ser que uma hora você tenha essa dúvida, que a gente já teve, a gente buscou, e graças ao livro Universo em Desencanto a gente encontrou as respostas, né? Exatamente. E de uma forma muito simples, para qualquer pessoa pode ser a mais leiga que for, ela vai entender. Porque esse livro ele é um conhecimento para todos. Ele não é só para pessoas inteligentes, para pessoas... Não, ele é para todo mundo. Ele não faz distinção. Ele é um livro escrito com um texto bem simples que qualquer pessoa pode entender. O porém da questão é que, como fala aqui, ó, até eu deixei marcado aqui, vou até pular a leitura aqui. Lá na frente ela fala aqui, ó, tudo é preciso tempo para aprender, para saber e para sentir. Então, não adianta, se você é uma pessoa muito inteligente, você aprende as coisas aqui da matéria muito rápido e tal, talvez você vai pegar esse livro aqui, no começo você vai falar, nossa, mas é uma linguagem muito simples, é muito... Por quê? É um conhecimento totalmente diferente de todos que a gente tem, já existiu aqui na matéria. Então, é um conhecimento que ele determina, ele precisa de tempo. Até para as coisas da matéria precisa de tempo. Para você se tornar um médico, você se torna um médico de um dia para a noite? São 6 anos de faculdade, mais não sei quantos de residência, para depois, talvez, você receber autorização para você ser médico. Advogado, mesma coisa. Qualquer profissão. Nós somos músicos. Eu estudei mais de 9 anos de música, ainda estudo até hoje, eu estou sempre, né, não me considero um músico ainda do jeito que eu gostaria de ser, então eu estou sempre aprendendo, então leva tempo. E a gente precisa de paciência, né, para tudo. E aqui ele fala isso, ó, e com o tempo, todos, e ele coloca entre aspas, todos ficarão senhores integralmente do conhecimento racional. Ou seja, não importa quem é, pode ser rico, pobre, bonito, feio, inteligente, não tão inteligente, que todos, com o tempo, vão entender, todos ficarão senhores, que ele fala aqui, senhores do conhecimento racional. Mas precisando do tempo necessário, o tempo para aprenderem. O tempo para saberem, o tempo para compreenderem, o tempo para sentirem, que é o mais importante, é você sentir o conhecimento. O tempo para ficarem senhores do conhecimento, o tempo para ficarem equilibrados dentro do conhecimento racional e o tempo para viverem racionalmente. E assim tudo é com o tempo. Então, essa leitura é muito interessante para a gente ter a consciência de que qualquer coisa na vida, a gente precisa de tempo, precisa ter persistência, paciência, né? Então, para tudo. E não seria diferente, principalmente para a coisa mais importante da vida. Você não quer saber de onde você veio? Você não tem essa curiosidade de entender o porquê de tudo isso? O porquê dessa Matrix? Ou você ainda não chegou nesse nível? Para você tá tudo bem. Não tem problema também. Mais na frente pode ser que você tenha essa dúvida. Não é? Mas assim, como eu sempre falo, se a pessoa está aqui assistindo esse vídeo é porque ela já está despertando. Já tem uma pulguinha atrás da orelha. Exatamente isso. Não é? Então ele já chegou a um ponto de falar, não, peraí, tem alguma coisa aqui que... E às vezes a gente vê assim, muitas pessoas que já têm religiões, né, estão chegando aqui. Pessoas que não têm religião ou que já tinham e deixaram de ter uma religião por algum motivo, por alguma contradição que ele fala aqui. As contradições são o que derruba todo mundo, né? Inclusive as pessoas religiosas. Sim. Né? Até líderes religiosos têm as suas dúvidas. Vocês acham que não tem? Todo mundo tem. E eu estive vendo, inclusive, que tem líderes religiosos acompanhando o nosso canal, começaram a seguir. Que legal. Então, assim, olha para você ver, que interessante. Então. Significa que eles também devem ter dúvidas. Mas não, com certeza tem dúvidas. Porque é preciso, né? O ser humano, ele não foi colocado, mas ele está aqui nesse lugar aqui. A gente está num lugar que não é o nosso lugar verdadeiro. Isso aqui está no livro, tá?
o Manuel Jacinto Coelho diz aqui no livro o seguinte: como é possível sermos deste lugar se nós morremos? Nós nascemos e morremos. Nascemos e morremos. Se nós fôssemos realmente desse lugar, não morreríamos. Seríamos eternos aqui. Entendeu? Então, tudo que acaba é porque não está no seu lugar correto. Ele não está no seu lugar. Ele está procurando o seu lugar. Entendeu? Então, nós aqui, essa passagem aqui por essa vida de matéria, é exatamente para isso. Se fosse ter uma única função, né? Qual é o ideal, qual é o porquê de nós estarmos aqui? Se tivesse que dar uma única resposta, a única resposta seria evoluir. Só para isso. Porque a gente precisa ter essa vontade de saber o porquê das coisas, porque senão você está vivendo, você não está vivendo, você está vegetando. Um vegetal, ele não tem mais essa... E a cultura racional, ontem eu estava lendo isso, é o conhecimento de si mesmo. Né? É o conhecimento de si mesmo. Ou seja, é isso que você está falando, é evolução. Nós começamos a nos conhecer, entender por que nós estamos vivendo, por que nós estamos aqui, de onde viemos, como viemos parar aqui, para onde retornaremos, como retornaremos ao nosso local de origem, que aí sim é a verdadeira personalidade, a verdadeira vida que não tem fim, que é o que você acabou de falar. Se a gente está aqui sofrendo e morrendo é porque nós não somos daqui. Não somos. Como o racional superior dá muitas vezes ele fala, se tirar uma planta... da planta lá do mar, que vive no mar, e colocar ela aqui fora, ela perde o direito de viver. Se tirar o peixe da água, ele perde o direito de viver. A mesma coisa, nós saímos do nosso verdadeiro mundo de origem e viemos para aqui, ou seja, perdemos o direito de viver. Por isso, todos morrem. Ninguém fica para semente. Não. E aí também você falou sobre a contradição no início dessa leitura. Mais uma contradição, que eu não quis te interromper na hora, mas é mais uma contradição que todo mundo vive, dizendo que a vida é essa mesma, mas na hora do sofrimento e da morte ninguém se conforma. Então essa é mais uma uma prova, né, de que tem coisa errada, né? Ninguém se conforma com a morte, mas você não é daqui. Entendeu? Você já não se conforma justamente por isso. Por isso é que ninguém se conforma com a morte, porque como que você vai se conformar em simplesmente você se acabar? Ninguém quer terminar, porque a essência de tudo é eterna. O universo é eterno, né? Tá a prova, a ciência estuda e cada vez fica mais complicado dela criar uma nova teoria, porque os tempos, né? O tempo é muito grande, é muito gigantesco, eles não conseguem nem cálculos, né? Por quê? Porque não existe cálculo, é uma coisa eterna. Então, como é que você vai calcular o tempo de uma eternidade? Né? Só na deformação que o tempo está encravado no meio da matéria. Então, foi uma involução, na verdade, né? Foi uma coisa que era pura, limpa e perfeita e veio se deformando. Então, nessa deformação, o tempo acabou penetrando esqueci a palavra agora, mas o tempo acabou penetrando e faz parte da matéria. Então, por isso que a gente tem contagem de tempo. A gente conta tempo pelo relógio, pela lua, pelo ciclo do sol, pelo ciclo dos planetas. Mas isso tudo é uma ilusão da nossa mente. Porque, na verdade, não existe esse tempo. Não é? É legal, né? É muito legal cultura racional, né? Explica tanta coisa, gente. Que explica tudo. É impressionante. E cada vez mais que a gente começa a conversar assim, a gente gosta de fazer o podcast aqui, porque conversando aqui a gente acaba tendo insights assim um atrás do outro. Né? Aprende muito, né? Muito legal. Aprende muito. Quando um fala, o outro fala. Igual agora, você falando aí, e eu, como não estava nem sabendo sobre o assunto que a gente ia falar, geralmente a gente resolve um pouco antes, né? Do Racional Cast vir passar para vocês. Mas hoje foi aqui, na hora que a gente sentou, hoje foi o dia que deu para a gente conseguir se reunir, tá todos aqui, que a gente tem trabalhado bastante. Então falamos, vamos fazer hoje, vamos que gravar. que vai dar um ano de Racional Cast, e a gente precisa comemorar, não é? Fazer um programa, pelo menos um, né? E soltar para vocês aí essa semana. E a leitura não, é só coisa interessante. Ó, já li um pedacinho aqui. Ó. E assim, muitos querendo saber o porquê da vida e nunca encontrando uma base para se basear. E concluindo dizendo, essa vida é esquisita. Não sabemos por que somos assim. Quem nos fez assim nunca nos deu uma satisfação verdadeira, né? Uma satisfação que
respondesse todas as nossas dúvidas, né? Agora sim. Então. Agora nós temos todas as respostas. Inclusive, Exato. falando sobre isso, aproveitando, para quem é novo aqui, para quem está aqui conhecendo cultura racional agora, pode se perguntar, mas será que responde tudo mesmo? A semana passada, inclusive, eu tive até com a mocinha que trabalha comigo, ela tem perguntado muito e tudo que ela pergunta eu tenho resposta para dar. E aí esses dias ela virou para mim e falou: "Nossa, mas como faz todo sentido? Nossa, a cultura racional responde tudo mesmo, né?" Então assim, a gente vê que pessoas que estão tendo esse tempo de a gente vai plantando uma sementinha aqui, outra ali, ela vai observando que realmente a cultura racional responde tudo, mas a gente sempre fala o que a gente ainda pode falar, porque a pessoa precisa desse tempo, como você também disse, de amadurecimento. Então, não adianta eu falar coisas que ela não vai entender, que ela não vai compreender, porque, como você também falou, a cultura racional é um desenvolvimento totalmente diferente de um livro da matéria. Ele é um livro totalmente diferente. Então, é aos poucos que a gente vai lendo e se desenvolvendo, e naturalmente a gente vai aprendendo e evoluindo com a cultura racional. Não é de uma hora para outra. Não é porque o seguinte, o conhecimento que a gente tem aqui na matéria, ele é dado através de duas energias, da energia elétrica e energia magnética. Então, tudo que se pode aprender nesse mundo é somente através da energia elétrica e magnética. Então, você pega um Einstein, por exemplo, tudo que ele aprendeu, né, foi através da energia elétrica e magnética, certo? Não dá para você aprender isso daqui com o elétrico e magnético. Porque isso daqui trabalha dentro da gente, trabalha nas nossas células, no nosso corpo, no nosso cérebro. Trabalha uma energia que está paralisada há tempos, que é a energia racional. Então, é uma outra forma de desenvolvimento. Se você estuda qualquer coisa na matéria, você desenvolve o elétrico e magnético. Não é verdade? Exatamente, que não tem nada a ver com Isso. a cultura racional. Pode ser tanto no campo da ciência quanto no campo da religião, espiritismo, qualquer coisa que você estuda. No elétrico e magnético, você está desenvolvendo só o elétrico e magnético. Vai melhorar a sua vida? Obviamente que conhecimento de qualquer tipo ele melhora a sua vida. Porque o conhecimento ele abre um campo em que você estava fechado ali. Né? Você estava vivendo quase que como um animal irracional, uma planta. Você só respira, come, dorme, bebe. Você não tem ainda aquela necessidade, aquela precisão de desenvolver algo maior, algo transcendental, vamos dizer assim. Então, todo conhecimento traz para a gente, sim, coisas boas. Né? Mas o conhecimento de cultura racional é diferente porque ele desenvolve um sentimento na gente diferente. Ele desenvolve um sentimento racional. A gente só conhece o sentimento do elétrico e magnético, que é o sentimento do amor, do elétrico e magnético, que é o sentimento da dor, do elétrico e magnético, que é o sentimento da raiva, da fome. Todos os sentimentos que a gente conhece são sentimentos do elétrico e magnético, do corpo material. Agora, o sentimento racional que a gente adquire, adquire não, porque a gente já tem esse sentimento, ele só está adormecido, né, Pri? Ele está adormecido na nossa glândula pineal. Né? A ciência está estudando muito a glândula pineal, porque a ciência já falou assim, tem alguma coisa nessa glândula pineal aí que a gente não consegue entender. E não tem como conseguir entender, porque é outra energia. Exatamente. Energia racional. Então, esse livro, A Cultura Racional, o livro Universo em Desencanto, ele acorda, vamos dizer assim, esse sentimento racional, que é um sentimento novo. Então, não tem como a gente passar através de elétrico e magnético. Eu estou falando com vocês aqui, o que está me filmando é elétrico e magnético, o som que vocês estão ouvindo é elétrico e magnético, tudo é elétrico. Então, não tem como a gente passar através do elétrico e magnético o que é esse sentimento racional. Porém, o racional superior fez os livros de matéria, né, com um texto, justamente justamente para fazer essa ponte. Mas a ponte só é conseguida através da constância na leitura, porque quando você se concentra na leitura, você está ligado automaticamente com a sua energia verdadeira. E aí, com o tempo, que ele fala aqui no livro, com o tempo,
você vai desenvolvendo seu sentimento racional e cada vez mais você vai falando, ô louco, que é isso, né? E não tem como a gente... Nossa, como a gente gostaria de passar para vocês esse sentimento, mas tem que estudar. Tem que estudar, é verdade. E você falou, eu também, mais um assunto, né? Legal que eu estudei ontem falando sobre isso. A gente fica eufórico. Ele até fala, é uma energia que dá vontade de falar, que dá vontade de chorar, né? De emoção. E não tem como, porque só quem estuda sabe o que a gente está falando. Ela ficou emocionada. Nós ficamos emocionados aqui. Porque é um sentimento maravilhoso mesmo, né? É muito grande, né? É um sentimento assim... diferente de qualquer outro sentimento que você tenha na vida material. Te preenche, te dá alegria. E não te dá dúvidas. Isso é que é o X da questão. É que esse sentimento ele não tem nenhum pontinho de dúvida. Né? Ele é certeza plena, assim. Você, não tem como você duvidar, porque não tem como explicar, não tem jeito. É inexplicável. Explica aí, Melissa. Explica aí, Vini, que você tá quietinho aí. Eu concordo isso aí. Não tem como explicar. Ele te traz... Primeiro que é os benefícios são enormes. E é um sentimento, assim, de leveza quando você lê. Tipo, você começa a ler assim, às vezes seu dia tá meio atormentado, você começa a ler, parece que tudo vai embora. E você se sente em outra vibe mesmo. Você não tá... Não parece nem que você tá aqui, mas... Parece que você foi. Aí depois quando você volta, você fala, Nossa, ainda tô aqui. Eu tava aqui, né? É um sentimento muito bom, maravilhoso. Né? É maravilhoso. E por isso a gente tem tanta vontade de fazer a divulgação desse conhecimento. Né? Como já falamos aqui outras vezes, se a gente ficasse calado, nós seríamos egoístas em não mostrar para o nosso próximo que está em sofrimento, que está desesperado, que já buscou em tudo quanto é lugar e não encontrou esse sentimento que preenche o vazio, que traz a solução de muitos dos seus problemas, na verdade, traz a solução de todos. É que como nós estamos ainda em desenvolvimento, todos nós que estudamos ainda estamos nos imunizando. O racional superior, ele fala que um imunizado racionalmente soluciona todos os problemas de sua vida. Como nós ainda não somos, estamos no caminho, então existe esse processo, esse tempo. Mas nós, mesmo nós estando estudando, nós somos muito beneficiados com tudo que ele nos traz, como já fizemos aí até um outro programa falando sobre os benefícios de se estudar o livro Universo em Desencanto. Então, eu estou querendo achar aqui, porque eu estava lendo ontem, eu acho que é nessa leitura, e eu queria encontrar para falar bem direitinho do jeito que ele cita sobre essa alegria que a gente sente e que dá vontade de falar mesmo. Porque nós, no fundo, queríamos que todos sentissem. E é o que acontece com a maioria dos estudantes iniciantes de cultura racional, como o meu cunhado, por exemplo. Quando ele descobriu a cultura racional e ele começou a estudar, ele também fala que ele ficou tão assim entusiasmado que ele queria que todo mundo sentisse o que ele estava sentindo e que ele queria que todo mundo descobrisse o que ele tinha descoberto. E aí ele foi percebendo que não era bem assim, porque nem todos estão prontos para o conhecimento. Ainda precisa... Mas mesmo assim a gente faz propaganda. A gente adora tá na banda, né? Que tem uma banda também, uma caravana junto que acompanha a banda. É uma banda marcial, né? Que toca as músicas e tal. Achei. Achou? Então vai lá. Aqui, gente, olha. Deixou a parte certinha aqui. Ó. Quanto mais lerem, melhor será para vocês. Agora vamos entrar na parte aguda do conhecimento racional. Todos ficam completamente emocionados por sentirem o autêntico conhecimento que dá vontade de falar, dá alegria e emoção, produzida pelo que vê, pelo que sente. É a parte aguda, não delirante. Não há quem não enlouqueça de alegria. Os que não conhecem não podem sentir o que os que já conhecem sentem. Quando conhecerem, sentirão a mesma coisa.
Sim, porque ninguém é de ferro. E uns dizendo: a luz da verdade chegou ao mundo. Todos chorando de alegria, porque os anúncios serão alarmantes. Os anúncios serão de mexer com todos. Não há este que não queira saber como é e como nasceu no mundo. Então é isso. Maravilhoso, né? E aí continua. Essa leitura é uma das leituras que eu estava lendo ontem. E é que nem ele fala aí, né? É um sentimento agudo, né? Agudo no sentido de vibração alta, né? É uma vibração bem alta mesmo esse sentimento. É uma A parte vibração, aguda, né? a parte aguda que ele fala aqui é exatamente isso. É uma vibração altíssima. Então você vê que é uma coisa assim que não tem aqui. A maior alegria do mundo não chega Não nem, chega nem aos pés. né? Porque e é uma coisa que não é passageira também, né? Porque as alegrias aqui do eletromagnético, elas vêm e São vão, todas passageiras. vêm e vão, né? É. E a racional não, é uma coisa que vem e fica com você. Você chegou naquele nível ali, você fala, não tem como você voltar, né? Porque É óbvio que a gente precisa persistir, sim, né? você Diariamente persiste está porque estudando, está tendo essa paciência, esse capricho de consigo mesmo, de estar sempre em contato com a energia racional, porque se a gente deixar também, a gente deixa de sentir. sim. Não é uma coisa constante se você não for constante na leitura também. Mas é um sentimento que não acaba, né? Vamos dizer assim. É uma coisa que bastou você se ligar novamente, ele está ali, ó. Ele está ali, está o tempo todo ali à sua disposição. A única coisa que você precisa é dar atenção para ele, né? O Pai Manuel fala o tempo todo aqui em leituras, né? Como que pode, se você sabe tudo que você precisa fazer, né? Você está bem claro o que você precisa fazer, o que você tem que fazer, e você já tem a prova de que quando você faz o que está falando aqui, você tem todos os benefícios, né? Como que pode ainda você deixar de fazer? Entendeu? Então, é para puxar a orelha mesmo, né? Por isso que a gente faz assim propaganda, porque e essa propaganda que a gente faz aqui é para dar um puxão de orelha na gente também. Não é só para vocês que estão assistindo, é para a gente também. Porque a gente tem que estar o tempo todo relembrando, se ligando, falando. Os ensinamentos. Os ensinamentos, entendeu? Porque é uma coisa tão gostosa, tão boa, e a gente vê que faz tão bem para a gente. Não só para a gente faz bem para... Gente, vocês não fazem ideia. Quando todos os estudantes de cultura racional que estiverem vendo aqui vão saber o que eu estou falando. Quando você está bem, você está ligado, você não ajuda só você. Você ajuda todo mundo que está do seu lado. As pessoas começam a ter benefícios, não sabem nem por quê. Porque está perto de você. Está tendo algum tipo de contato com você. Um parente acaba resolvendo uma coisa, um funcionário, um conhecido seu, um amigo. As pessoas chegam perto de vocês, querem ficar perto de você. As pessoas não sabem o que é, mas eles fazem questão. Nossa, é gostoso estar junto com vocês, estar na companhia de vocês, né? Inclusive, aproveitando que você tocou nesse assunto, inclusive aconteceu com a gente, acontece muito com a gente, mas agora há poucos dias, uma pessoa chegou e falou assim: a gente canta todos os finais de semana, o pessoal que conhece a gente sabe que nós cantamos em várias festas particulares, a maior parte das vezes. E a pessoa chegou para nós e falou assim: gente, vocês trazem uma alegria que é inexplicável. Vocês chegam, vocês deixam um ambiente todo alegre, todo mundo feliz. E assim, na hora eu olhei para o seu pai assim, o que é essa alegria? O que é essa energia que ela sentiu e falou? E que a gente já escutou inúmeras vezes quando a gente vai cantar em algum lugar? É energia racional. Teve uma outra pessoa também que falou a mesma coisa, parecido com isso. Falou, nossa, mas vocês dois não mudam, né? Vocês estão sempre assim, com essa energia boa. Vocês têm um segredo, né? Eu falei, tem um segredo. Um dia eu te conto. Ela estava fazendo até um vídeo. Estava fazendo ela estava fazendo um vídeo e aí falou... Vocês têm um segredo, né? Eu falei, vocês estão... e aí, até ela brincou assim, é a música que faz isso? Aí a gente falou, também. A música é energia racional, não é, gente? A energia racional é maravilhosa. E você comentou agora há pouco sobre o assunto que eu tinha separado para falar aqui hoje. Porém, o que vocês acham da gente fazer um vídeo para cada um? Você está falando sobre o seu assunto? Aí agora, daqui a pouco, a gente faz um vídeo para mim
e um vídeo para o Vinícius. Boa ideia. Daí o vídeo não fica tão grande porque já tá dando. Já tá dando 30 minutos de vídeo. A gente ainda vai cantar para vocês. E eu deixei você falar bastante porque você falou muito bem. Tava muito gostoso de ouvir. Então eu não podia. E fala, hein? E fala, gosta né, de Vinícius? falar, gente. Então que E ele gosta de deixa falar. ele desabrochar e falar. É o famoso professor. Todo mundo me chama professor. Gosta de falar, então deixa ele falar de cultura racional, que é muito bom, No não próximo é? eu vou ser todo ouvidos. Não, você pode me ajudar a falar também, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do próximo assunto que eu reservei também, que tem inclusive a ver com a última coisa que você falou. Eu até sorri bastante aqui, porque eu falei, olha só, tem a ver, tem ligação com o que eu vou falar na minha parte agora, tá bom? Então, gente, vamos finalizar esse vídeo. Se você ficou curioso para saber qual será o próximo programa e sobre o que a gente vai falar, então você já acompanha o próximo Racional Cast de número 18, É isso. não é? Isso mesmo. Então vamos cantar? Vamos cantar. Vamos Vamos? de música. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Pegar no clima. E hoje a música é do Tim Maia, O Dever de Fazer Propaganda deste Conhecimento. Vou me firmar com os pés no chão, vou ajudar a divulgar a verdade, vou me integrar na salvação do mundo e nele viver feliz. Vou informar o que eu já sei, de benefícios para tudo e para todos, recuperar o natural, pois a fase é racional. Vale mais quem sabe mais, todos vão saber também de onde vem, pra onde vai. Quando ler, vai sentir bem. Quando souber o que é real, angelical, que grandeza e beleza, belo equilíbrio universal, passando a vida a ser racional. Vou informar o que eu já sei, de benefícios para tudo e para todos, recuperar o natural, pois a fase é racional. Vale mais quem sabe mais, todos vão saber também de onde vem, pra onde vai. Quando ler, vai sentir bem. Salve, pessoal! Salve, gente! Salve, gente! Começou a bugar já. Oi. Você, o segundo que eu vou apresentar. Não era ele que ia começar, sabe? Eu Tá vendo? comecei. Tá vendo como ele não presta atenção? Ah, eu era o segundo? É. Ah, entendi, vai. De novo, gravando. Peraí, agora um pouquinho. Pera um pouquinho. A carinha dele é melhor, né? Quando dá o Né? Windows lá, o error.